Até hoje os cientistas discutem como a vida começou, se a opção sexual é definida pela genética e por que você boceja quando alguém boceja. Os biólogos querem entender como os pássaros migram e os nutricionistas se o ovo faz mal à saúde. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Bem-vindos a mais um Café Filosófico, hoje com uma tripla missão de nós trabalharmos um grupo que também tem um triplo segmento. Carl Jasper, Gabriel Marcel e Merleau-Ponty são, ao mesmo tempo, existencialistas que escrevem para o humanismo sobre a fenomenologia, tanto cristã quanto a fenomenologia filosófica. Nós estamos aqui hoje para falar desses três grandes pensadores, Danilo e Tiago, que são de um segmento atípico à fenomenologia, que é justamente a matemática. É só o amor. Bom, se tratando de Jasper, ele nasceu na Alemanha, estudou Direito e Medicina antes de se envolver a fundo na psicologia ou na filosofia. Levando em consideração seu período de vida de 1883 a 1969, Jasper pegou o período de duas grandes guerras, ou das duas grandes guerras mundiais, na qual a Alemanha foi protagonista. Ele tem um conceito de que um indivíduo, somente ele, pode, através da sua existência, através da sua experiência, chegar ao conceito do eu. Se tratando de um contexto histórico, não só Jasper, mas a Alemanha e a Europa vivia um certo problema cultural. Digamos que eles tinham, em relação à identidade cultural, eles tinham dificuldade, já que a Alemanha dominava ou tentava dominar toda a Europa e posteriormente tentaria, segundo estudiosos, dominar todo o mundo. Então, de acordo com essa teoria de Jasper, do existencialismo, da fenomenologia, eles estavam buscando a relação do ser com o seu eu. O seu eu, eles identificavam cada pessoa como um indivíduo que só ele pode buscar a realidade por si próprio. Lembrando que, como o Danilo comentou, cada indivíduo tem as suas verdades. Porém, temos que lembrar que eles afirmam que há uma verdade sólida. Se 2 mais 2 é 4, é 4. A maioria dos indivíduos percebe isso, porém cada um vai definir aquilo como verdade para si de uma forma. Ele pode estar errado, quer dizer, ele pode não. Se ele falar que não é 4, ele entra em contradição, porque 4, 2 mais 2 é 4. Ele entra num princípio de contradição. Porém, há aquela verdade nata, que a maioria dos indivíduos percebe aquilo. Não é uma verdade do modelo de dedução lógica, em que se define que aquilo é verdade para poder fazer outras formas. É uma verdade que é verdade. Universalmente falando. O amor é bom, não quero mal. Dentro da perspectiva humanista, eu vou partir de um exemplo atualíssimo, a questão que nessa semana começou a se levantar, que foi a desocupação do Iraque por parte das tropas americanas.
intermediada esse conflito pela, não é necessariamente um conflito, pela Hillary Clinton. O mundo inteiro, e se eu digo o mundo inteiro, eu digo universal, sabia que a guerra contra o terrorismo não era uma guerra contra o terrorismo. Era uma guerra em busca de petróleo. Então o direito de buscar armas químicas me dá o direito de achar o petróleo onde ele está sendo explorado. Tanto é que muitos postos de petróleo foram incendiados naquele período da primeira invasão do Iraque. E aí entra a pergunta fenomenológica: onde fica 2 mais 2 nesse caso? E nos Estados Unidos, a secretária de Estado americana Hillary Clinton abriu oficialmente as negociações de paz no Oriente Médio. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas sentaram à mesa depois de quase 2 anos sem diálogo. O plano é formar um Estado palestino em 1 ano. Um dos impasses é a construção contínua de colônias judaicas ilegais. O amor iluminado pela razão filosófica liga-se a uma confiança inexplicável, sem objeto, intelectualmente incompreensível, no fundamento último das coisas. Chama atenção também em Jasper o fato de que o que ele propõe com a teoria dele, né, e em especial na teoria da comunicação do ser, é que talvez aqueles que durante a Primeira e Segunda Guerra fizeram a guerra, eles não fizeram essa guerra em função de um princípio ético que é o princípio da liberdade. Era toda uma briga nesse período por dominar-se o mundo. A nação dominante ao Justamente, então por isso que entra a questão da fenomenologia dentro de uma teoria humanista. A etnia superior aos demais. Isso, né? A etnia superior, ou então depois você tem o período de Guerra Fria, a briga do espaço, vamos conquistar tudo e assim. Hoje em dia, desculpa, a briga por armas químicas que envolve o Irã. Não sente inveja ou se vai descer. Cada situação, cada fenômeno, ela é explicada de acordo com o contexto histórico, o momento pelo qual vive a pessoa ou a sociedade. Assim como foi citado, e também Jasper pega em 1917, se eu não me engano, a Revolução Russa. Posteriormente ele pega as duas grandes guerras mundiais, e após sua morte, como já foi citado, vem a Guerra Fria, hoje em dia a busca ou a repressão em defesa do mundo contra armas biológicas. Você percebe que os ensinamentos de Jasper valem pelo seguinte: você só pode defender ou tentar defender uma tese de acordo com o momento histórico na qual ela se enquadra, na qual ela se encaixa. Então, determinado acontecimento só aconteceu porque naquele momento houve a necessidade de que acontecesse, que vários conhecimentos matemáticos se provaram e existiram, na verdade, porque eles precisavam romper uma barreira para poder evoluir. Então se justifica ameaças, tenta se justificar e baseia-se em ameaças contra, por exemplo, o Irã ou o Iraque para dizer que estão tentando defender a humanidade, defender o homem. A guerra não é um capricho, a guerra é uma necessidade. Centenas de pessoas realizam um protesto em Nova York contra um projeto de criar um centro islâmico a 2 quadras do local onde ficavam as Torres Gêmeas. Entre os manifestantes estão parentes e amigos das vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001. Para eles, a construção do centro islâmico perto do Ground Zero é uma afronta. Mesmo assim, a prefeitura de Nova York não deve colocar obstáculos à construção. E até o presidente Barack Obama sinalizou apoio à obra. Porque vamos supor assim, se eu vou defender o desarmamento, qual a necessidade de eu ter arma? Se eu vou defender o desarmamento, eu sou o primeiro a me desarmar. O amor é um fogo que há de sem se ver, é ferida que